E o trabalho infantil é uma terrível realidade que insiste em roubar a infância de milhões de crianças todo ano. Não falaremos aqui de adolescentes que ajudam a própria família em negócios familiares ou domésticos em meio período e em condições satisfatórias de controle de risco. Falaremos aqui da exploração da força de trabalho infantil e da exposição da criança, geralmente por conta da vulnerabilidade social, a situações de riscos, a condições de trabalhos degradantes e a condições insalubres e a exploração e assédio moral e sexual. Acompanhe o nosso bate-papo com o CREAS e também com o Conselho Tutelar. E acontece nesta quinta-feira um evento importante aqui em Erechim, onde vai ser debatido a exploração e o trabalho infantil. E para falar sobre este assunto, hoje nós temos aqui na TV o conselheiro tutelar Aladir Mariga e também a pedagoga social do CREAS, a Andréa Nava. E a gente vai debater um pouquinho este assunto que a gente tem que ficar atento aí, lugar de criança na escola, muito se fala, mas infelizmente ainda tem crianças que deveriam estar nos bancos escolares, mas estão prestando algum tipo de trabalho. Esta infância está sendo interrompida por causa desse trabalho, dessa exploração. Aladir, esse evento ele vem justamente para debater esse assunto e a importância da criança estar vivendo a sua infância sem essa interrupção de ter essa responsabilidade de adulto. Sandra, Andréia aqui presente, né? Aos telespectadores da TV Erechim, que bom que retornamos aqui. Verdade, é sempre bom recebê-los. Legal, legal. Então, realmente, o evento de amanhã na Câmara de Vereadores, essa é um pouco a ideia, é tentar sensibilizar a comunidade, né, a sociedade para questões, né, que muitas vezes elas estão sendo escondidas, veladas, né, e até de um modo bastante conservador, né, que a gente observa. Nós sabemos que a questão do trabalho aqui na nossa região é primordial. As pessoas dizem, não, tem que trabalhar para comer. Olha só o que as pessoas chegam ao ponto de dizer. É, né? Verdade, é tem assim. um apelo a algumas questões ideológicas, inclusive de sentimento. Mas nós entendemos o seguinte, que o trabalho, sim, ele é importante, ele é fundamental para a criação do ser humano, né, para ele se situar enquanto ser, enquanto participante da sociedade. Agora, no que tange, né, diz respeito à criança e adolescente, eles têm uma outra compreensão do que é o trabalho. Uma coisa é eu colocar como tarefas, como uma questão de você trabalhar a idade deles, o entendimento que eles têm de uma tarefa. Né? Tarefa sim, agora explorar o trabalho, colocar eles como responsável de dentro de casa, ou colocar eles até numa empresa, sem você pensar as condições dele, tanto física, né, psicológica, e isso é que você está um pouco comprometendo a infância e juventude. É um pouco essa ideia de nós tentarmos, né, sensibilizar a comunidade amanhã no evento. Né? Ok. E, Andréia, esse evento ele é aberto ao público ou é somente para pessoas que trabalham com crianças aí, Prefeitura, Conselho Tutelar e outras entidades? Bom dia, Sandra, Aladir. É um prazer muito grande estarmos novamente aqui na TV Erechim, falando sobre um tema tão importante. O evento de amanhã, ele é especialmente voltado aos conselheiros tutelares da região, certo, com abertura também para a rede de apoio à criança e adolescente, né? As vagas foram limitadas pelo espaço físico que vai ser na Câmara de Vereadores, então são 90 vagas, tá? As inscrições estão abertas ainda, eu acho, né, Aladir? Elas podem ser feitas através do telefone do Conselho Tutelar, com o conselheiro Aladir ou com o conselheiro Ademir, né? Então, são 90 vagas. É um público um pouco mais restrito, porque a dinâmica também da formação ela é um pouco mais técnica, né? Mas se alguém da comunidade se sentir motivado e estimulado a participar, pode participar também. Essa capacitação ela vai ter um custo operacional, né? Pela vinda de outros palestrantes também que vêm de fora de Erechim, que é um custo simbólico de R$60 para ajudar também na vida desses outros palestrantes que vêm ao município. Tá, esse assunto, a exploração do trabalho infantil, ela é muito ampla e a gente precisa estar ligado.
Qual é a idade mínima que uma criança deve se inserir no trabalho ou começar a iniciar? É a partir dos 14 anos? Existe alguma regra ou é cada família que decide? Na verdade, Sandra, o trabalho formal com direitos garantidos no Brasil pela nossa Constituição, pela CLT, enfim, pelas orientações legais, é 14 anos. A partir dos 14 anos, o adolescente já pode ser inserido no mercado de trabalho formal. Antes disso, é considerado contravenção perante a lei. Então, é o trabalho infantil propriamente dito. Criança não pode trabalhar de forma nenhuma. Que no Brasil também, pela legislação, é criança até os 12 anos, né? Então, dos 12, 13, não pode trabalhar. Já é adolescente, mas não pode trabalhar no Brasil, né? Aos 14, então, já pode ir formalizando através dos programas que nós temos de inserção no mercado de trabalho formal. Estágio remunerado, o aprendiz, o próprio programa de aprendizagem, enfim. Então, no Brasil, a partir dos 14 anos. Quando a gente fala nessa questão do trabalho, não pode ter aquele trabalho conforme a CLT ou, de repente, um estágio. Mas isso não impede que a criança já aprenda algumas atividades dentro de casa e ajude pai e mãe. Isso é importante? Como é que a gente mede tudo isso, Aladir? Pois é, tô aqui na frente de uma técnica, né, pedagoga social, tem que tomar cuidado com o que eu falo, né? Exatamente essa é a tal da polêmica, né? Que às vezes é confuso, né? É confuso e se joga, acho que muito do senso comum, né? Sim. Quando eu falo trabalho, é exatamente essa a questão. O que é trabalho, o que é atividade? Uma criança, será que ela consegue discernir agora eu estou trabalhando, agora eu estou brincando, agora eu estou ajudando o pai e a mãe? No desenvolvimento de uma criança e adolescente, para eles, muitas vezes não conseguem discernir isso. A grande questão é o seguinte, gente, é bem simples. Uma coisa é você educar no seio de uma família, certo, a criança se inserir no meio, né, no ambiente familiar, de você ensinar aqui um pouco, filho, né, guarda o brinquedinho, né, agora você já brincou. Filho, você vai agora, vamos arrumar a cama, vamos fazer tal tarefa junto, né. Isso eu entendo, né, Andréia, né, minha formação embora na área de ciências humanas, mas a gente tem que tomar exatamente esse cuidado. Você vai interagindo com a criança e você vai criando responsabilidades, tarefas para que eles consigam entender noções de espaço e tempo, né, e se situando no meio social. Agora, eu colocar uma criança ou um adolescente como responsável da casa, como responsável de determinadas tarefas diárias e constantes, isso pode gerar o quê? Estresse, condicionamento físico, né? Porque o que o Estatuto quer exatamente evitar? Que o trabalho não seja penoso, ou seja, que nas questões das condições de desenvolvimento físico da criança, né? Insalubre, que não vai prejudicar a saúde dessa criança, e claro, que vá de encontro a prejudicar aquilo que é primordial, que é a educação, né, gente? Que é um direito que nós entendemos que tem que ser realmente nivelado, que todo o rico e o pobre, quer dizer, nesse sentido você já tem uma defasagem. Como é que você não vai dar oportunidades, né, à criança do pobre? Por que então a criança, adolescente dos vulneráveis, esse sim tem que trabalhar? Eu trabalhei, eu também trabalhei desde pequeno, então agora eu acho que, né, tem mais que trabalhar mesmo. Não, eu acho que é dar oportunidades. Né? Por que o filho eu tenho sempre batido nessa tecla, por que o filho do rico não vai para a sinaleira vender mandolate e Torone? Né? Por que não coloquem ele também como exemplo? Olha só que isso é, né, é uma coisa assim apelativa, parece. Olha, isso que é importante. Né? Mas está lá o filho do pobre. Então é essa inversão que a gente tem que fazer. Não, a gente não é contra o trabalho, a gente quer dar oportunidades. E começando pela garantia o acesso à educação, né? E evitando essa questão mesmo da exploração propriamente dita. Pois é, mas assim, principalmente as pessoas que moram no interior, e a gente já tem uma veia do interior, certo, desde pequeno a gente aprende a trabalhar, vai lá tirar o leite, vai lá capinar, vai lá fazer as atividades. E isso hoje ainda não mudou. As crianças no interior, elas continuam se inserindo nesse trabalho. É considerado também exploração? Sandra, é complexo. No outro ano nós fizemos, né? Eu e o Aladir, inclusive, participamos de uma live. Uma live, tipo roda de conversa, sim, com profissionais do interior, da região, através do extinto Programa de Saúde do Trabalhador, que agora foi remodelado. Essa questão do trabalho na zona rural, ela tem um cunho
um cunho cultural e histórico. Verdade. Né? Então é difícil a gente conseguir esmiuçar isso, porque vai contra toda uma cultura do trabalho dignificar o homem, do trabalho levar a renda para a família, e especialmente na zona rural, onde nós temos, em função do êxodo rural, poucas pessoas que herdam esse trabalho e esse cuidado com a pequena propriedade, especialmente até pela diminuição dos filhos, né? Enfim. Porém, é uma questão de você ter bom senso e respeitar a lei. Certo. Porque a lei, ela é muito clara, né? Ela estabelece muito claramente que o trabalho, inclusive o trabalho na zona rural, ele é considerado uma das 93 piores formas de trabalho infantil. Né? Então a gente tem que estabelecer algumas questões, como bem disse o Aladir, do aprendizado pedagógico, da criança e do adolescente perceber que o trabalho ele é importante na tua vida, ele vai te ajudar a conquistar alguns direitos teus, a tua casa, o teu estudo, a tua faculdade. Então, o dinheiro do teu trabalho ele vai te propiciar coisas positivas, mas também a exploração da mão de obra, inclusive na zona rural, ela não te propicia benefícios. Né? Porque a criança, especialmente na zona rural, onde o trabalho ele é mais braçal, ele é menos intelectual, no sentido enfim, dos próprios exemplos que tu utilizaste, ele deixa a criança e o adolescente mais cansado, então ele vai para a escola, a qualidade de aprendizagem dele já reduz um pouco, né? E aí ele ir para a escola já começa a não ser mais tão interessante, e aí a gente acaba excluindo essa criança, esse adolescente, de uma outra possibilidade daqui a pouco de futuro, né? De se especializar em alguma área que seja, na zona rural mesmo, né? E aí a gente crucifica uma criança porque ela nasce na zona rural e ela tem que levar adiante a pequena propriedade, claro, resguardado as minhas falas, né? Entre aspas, né? Porque o pai ou a mãe tiveram poucos filhos, então a gente tem que tomar um cuidado ao não esvaziar a zona rural, mas também tem que tomar cuidado em defender os direitos dessa criança e desse adolescente, né, Alan? Tá, mas e como é que a gente vai trabalhar uma questão que é cultural, como você mesma falou, e a Aladir, eu acho que o Conselho Tutelar aí, ele tem um papel fundamental, de que na minha propriedade rural, o meu filho trabalha e o Conselho Tutelar chega para mim e diz que o meu filho não pode trabalhar, mas eu preciso dessa mão de obra. Eu preciso que ele assuma a responsabilidade da propriedade. É difícil mensurar isso. Perfeito. A realidade, ela está aí. Ela está aí. Está posta, muito bem. Então, o que eu te falo? Quando você falasse assim, da necessidade que chega lá pelas tantas nas famílias, além da questão étnica e cultural, que eu acho que não dá para separar, o que para algumas etnias é natural, né? Se passa de geração em geração de pai para filho, né? Você tem a questão cultural, né? Você tem uma coisa de tratar as etnias da europeia, por exemplo, o alemão, o polonês, o italiano, né? Ou o afrodescendente, o que é o labor, o que é o trabalho, né? Aquilo no dia a dia que ele acompanha, aquilo que vai passando de geração em geração. Você tem essa questão étnica e cultural. Mas, e as necessidades materiais das famílias. Bom, ressalvada essa questão de respeitar a trajetória de cada etnia, de cada cultura, que eles vão entender, não, isso aqui não é exploração, né? Isso aqui eu herdei dos meus pais, eu não vou romper com isso. É uma questão até daqui a pouco de cunho religioso. O que nós temos como fundamental nesse momento? A implementação de políticas públicas. Bom, isso aqui é ético, é cultural para aquela etnia? Mas daqui a um pouco, o que tem de perverso ali dentro, que já não é tão natural assim. Uma coisa que eu herdo da cultura, que eu vou aceitando pela sociedade antropologicamente. E o que é de perverso que está lá dentro, que diz, não, isso aqui não é mais de uma cultura. Isso aqui é de uma sociedade que instrumentaliza a cultura. E que você vai submeter a criança e adolescente já com interesses voltados à exploração, ao lucro, enfim, né? E que a família está naquela condição social, por quê? Porque lá pela Santa faltou também incentivo. Por exemplo,
A agricultura familiar, que se fala muito da questão da mão de obra. O que você pensa em políticas públicas, por exemplo, na agricultura familiar? Para que você diz, não, então vai ter sim o filho do pequeno agricultor que vai ajudar ele nas atividades, mas também vai ter que ter programas voltados que ele tenha incentivo e frequência obrigatória escolar. Que se monitore isso, que esteja efetivamente o acompanhamento, não sei se é da Emater, da assistência, né, social de cada município que acompanhe essas famílias. Mas políticas públicas, gente, aqui é o crucial, o divisor de águas e que faz a diferença. Essa é a tecla que eu gostaria de enfatizar. O Conselho Tutelar, ele sempre vai o quê? Acionar o poder público, ele vai ele vai requisitar serviço público, né? Para que a assistência social, o área da saúde, da segurança pública, da previdência, atue sobre aquela família. Né? Agora, realmente, eu tenho brincado de vez em quando. As pessoas nos cobram lá no conselho algumas coisas, Andréia, né? Nos cobra, a gente se sente cobrado. Esse dia eu me senti muito frustrado porque eu não consegui vaga em escola para uma adolescente que quer trabalhar de dia e ela quer estudar à noite. Tá? Eu me senti muito frustrado, né? Porque não tem mais vaga, ponto. Aí eu disse, gente, vocês tinham que ter votado não para o Aladir conselheiro tutelar, mas talvez prefeito dessa cidade ou presidente da república, porque muitos problemas são esses, né, gente? São de formas estruturais. Mas aí nesse caso que tu está citando, ela vai provavelmente deixar de estudar porque ela tem uma necessidade de trabalhar. Exatamente. E aí aonde estão as políticas públicas? Essa é a ausência, exato, isso bate na porta do Conselho Tutelar. A gente é provocado, mas é importante nós termos, enfim, governos que dizem, bom, eu tenho que realmente, eu tenho o teto de gastos, eu tenho aqui a lei da responsabilidade fiscal, mas eu tenho também, eu tenho a necessidade, as realidades social, né? Vai do compromisso, evidentemente, dos governos, né? Pois é muito comum a gente escutar, André, aquelas frases que muitas pessoas da minha idade, da idades um pouco acima, dizem. Se tivesse trabalhado e não ficado em casa, teria sido um jovem trabalhador e não um vagabundo. Por quê? Porque muitos entendem que dando esse direito que a criança ou adolescente tem de ficar em casa, de estudar, vai tornar ele um adulto sem vontade e sem estímulos de trabalhar. Também gera muita controvérsia essa situação. Gera sim, Sandra. Na verdade, é aquilo que nós ponderávamos até há pouco, inclusive naquilo que o Aladir fala, né? A nossa história e a nossa cultura, ela é uma cultura perversa com os menores. Menores no sentido de fragilizados, ou de vulneráveis, ou de pobres, ou enfim, né? Porque, inclusive, por exemplo, no caso da sucessão rural, o pai e a mãe são os adultos da casa, né? O pai na zona rural ou na cidade também, eles são os adultos da casa, é a quem cabe sustentar a casa, vamos dizer assim, né? E a sucessão rural, ela acontece quando o adolescente já é maior, né? Ele já tem 18 anos, já estudou, enfim, já deveria ser, né? Se especializou naquela área. Se nós pusermos uma criança na sinaleira, né? Submetida a todo tipo de risco que ela está exposta. Exposta, né? Social, cultural, educacional, econômico. Ela não vai aprender a ser um homem do bem ou uma mulher do bem. Ela vai aprender, no máximo, a fazer troco. A contar dinheiro, fazer troco e vender. Marketing, né? Mas, quando ela completar 18 anos e ela já não tiver mais aquele rostinho de criança que você passa, né? Vocês passam na sinaleira. É uma criança, vamos dar uns troquinhos, vamos ajudar. Ela já é um adulto. Quando ela tiver 18 anos... isso a gente vê, assim, sociologicamente, olhando e analisando e estudando, o adulto, nós que passamos na sinaleira, a gente vai dizer, mas por que não está trabalhando? Tem que estar aqui pedindo dinheiro? Porque daí ele já é adulto, ele já não tem mais aquela carinha fragilizada, quando criança. Então, esse menina de 18 anos que está lá vendendo doce... Nós, sociedade, passamos e por que não está trabalhando numa empresa, no comércio, numa farmácia? Por que ele não está trabalhando, está aqui pedindo dinheiro? Porque quando ele era criança, você ajudou ele a estar nessa condição. Sim.
não se ensina cidadania, talvez, não se né? ensina, e não se ensina direito, dever, entende? Isso, então, sim. é complexo, é difícil para nós também, enquanto política pública, é difícil para o Aladir, que aqui representando, né, o Conselho Tutelar, para você que representa a sociedade e o meio de comunicação, não existe receita pronta, mas existem alguns indícios que dizem que a escola é o caminho, que estar retirado e protegido do risco é o caminho, porque esse menino, essa menina, se estiver estudando aos 18, vai estar numa empresa trabalhando, vai estar prestando concurso público em algum serviço público, não vai estar lá na sinaleira pedindo dinheiro para ti, para mim, para a comunidade, porque ele tem qualificação, porque inclusive uma das consequências socioeconômicas do trabalho infantil é o subemprego. É o subemprego no sentido de estar pedindo esmola na sinaleira, de estar submetido a uma condição de trabalho que paga pouco. E aí, de repente, essa criatura, esse indivíduo, esse cidadão, resolve formar uma família. Ele não recebe dinheiro suficiente para sustentar a família dele, o filho dele vai ser vítima do trabalho infantil também. Porque essa criança também vai precisar ajudar esse pai que foi vítima de trabalho infantil. Então, ele é um ciclo, infelizmente, vicioso. E o trabalho infantil, ele não vai gerar bom cidadão, Sandra. O bom cidadão, a pessoa com valor, com respeito, ela é formada dentro da escola, dentro de uma família funcional, com seus direitos e seus deveres garantidos. Aí você gera um cidadão do bem, de valor, que trabalha, que não é um sujeito ruim. O trabalho infantil não gera isso. Pois é, mas daí vem agora aquele questionamento que eu acho que as pessoas que estão prestando atenção nessa entrevista devem estar se fazendo. Eu trabalho desde pequeno e eu sou uma cidadã exemplar. Por que que o de hoje não pode ser um cidadão exemplar trabalhando e estudando como a gente fez, teve que ralar? Não tem esse questionamento? Tem esse questionamento. Mas eu devolvo a pergunta a vocês. Vocês são ricos em função do trabalho infantil? Você é, Sandra? Eu acho que aí há controvérsias até, né? Porque... Exatamente. Bom, Porque, na verdade, a pessoa, e eu compreendo a tua pergunta e compreendo porque quando a gente faz panfletagem nas sinaleiras, e eu e o Ala já estamos há muito tempo juntos nessa caminhada, Sim. mesmo que em instâncias diferentes, né, Aladir? A gente recebe esses questionamentos. Mas... claro que a gente diz, você ficou rico com o trabalho infantil? Não, ninguém fica rico, ninguém enriquece com o trabalho infantil. Mas aprende valores, de repente. Você aprende valores na família. Sim. O trabalho é um valor que a tua família te passou, não que o trabalho infantil te passou. A tua família, teu pai, tua mãe, os teus avós, os teus cuidadores te ensinaram. Sandra, o trabalho é a melhor forma de você ser uma mulher direita. Né? De valor, de respeito. Que valoriza o trabalho. Isso, tua família te ensinou isso. Sim. Não foi o trabalho infantil. O trabalho infantil, ele é uma como é que eu vou dizer? Ele é uma subsistência, ele é uma maneira, um método, uma estratégia de sobrevivência. Algumas pessoas sobrevivem ao trabalho infantil com algumas sequelas. Com dores, com falta de conhecimento intelectual, submetidas ao subemprego, recebendo muito pouco, Sim. sobrevivem, né? Mas os teus direitos, o teu valor, a tua formação foi dada pela tua família e pela escola. Sim. Né? Se você for fazer, e quem nos escuta, né? Se você for pensar bem e olhar bem, fazer uma análise crítica, quem te ensinou isso foi tua família. Não o trabalho infantil. Porque a gente teve essa oportunidade de trabalhar, mas também de estudar. Exatamente. E aquele tempo de brincar, se unir as três coisas no mesmo... Hoje já não é assim, né? Aladir, é um questionamento que eu acho que muitas pessoas fazem e eu me faço sempre. Por que essas crianças continuam nas sinaleiras? Por que aqueles pequenininhos continuam pedindo dinheiro nas calçadas? Por que não se tira essas crianças da rua? Bom, de fato, quando tu falas atualmente, nós conseguimos realmente dar uma boa
enxugado, eu acho que nesse problema. Por exemplo, eu estava comentando antes numa entrevista, numa rádio aqui, de que em frente à URI, né, nós tínhamos um sério problema, né, Andréia? Né? Frequentemente denúncias, situações ali, de situação, né, de crianças, adolescentes na sinaleira. Já faz um bom tempo que eu não visualizo mais, por exemplo. Né? A gente tem em outros locais da cidade, mas conseguiu se resolver. Houve uma ação efetiva em alguns momentos da rede de proteção, do CREAS inclusive, né, que conseguiu se resolver. Tá? Eu não sei se a senhora se refere a Erechim ainda dessa realidade. A Erechim. A Erechim. Realmente, eu não sei. Lá no Conselho, ultimamente, não tivemos mais denúncia. Ou o pessoal não quer fazer mais a denúncia. Mas tem que continuar fazendo, exatamente isso. Porque eu não tenho recebido, inclusive nos meus plantões, né, mais denúncia, não sei os colegas. Mas o que nós batemos numa tecla sobre essa questão de crianças na rua, enfim, em condição de trabalho, análogo ao trabalho infantil. E André, isso é uma discussão com o poder público, não depende só do CREAS, é com o executivo, com o prefeito, da importância de termos uma equipe de abordagem de rua. Né? Nós batimos essa tecla porque, nós todas as vezes que a gente se deslocava para fazer um atendimento na rua, quando eles identificavam os conselheiros tutelares, eles saíam disparados, saíam correndo. Por quê? Eles já sabiam que aquela figura do conselheiro tutelar, o conselheiro vai saber quem que está me explorando, quem que está me usando, e a orientação é sempre essa. Tu não vai, não quero saber de você chegar em casa ou que perderam o produto ou que daqui a um pouco o conselho vir aqui na minha casa. Né? Então, você ter acesso a essas famílias não é fácil. Não é? A abordagem mesmo, por si só, a Andréia está aqui, até porque ela teve algumas experiências, né? E por isso que precisa ser qualificado. Né? A gente tanto solicitou para o poder público, no mandato do governo Schmidt, agora também do governo Polis, a importância de uma equipe de abordagem de rua. Não só para abordar crianças e adolescentes, né? Mas também para identificar outros vulneráveis na rua, como idosos, que muitas vezes acabam ficando, ainda mais nesse inverno. Está tendo, né? Está tendo. E a gente percebe assim, que depois da pandemia, parece que cresceu o número de crianças tendo que trabalhar ou crianças pedinte. Eu acho que não só aqui em Erechim, é um problema nacional isso tudo. Sem dúvida. Mas, é claro, a gente está falando de Erechim e precisa ter esse olhar voltado aqui para a nossa comunidade. Sim. Isso. Eu, de fato, eu falo agora que eu não tenho mais recebido denúncias. Daqui a um pouco a população meio que, tapou os olhos, né, faz um decontas, acho que temos depois de 2 anos de pandemia, vamos deixar assim mesmo. Vamos deixando que essas famílias se virem, daqui a um pouco a coisa melhora, né? Mas não podemos desestimular a sociedade a denunciar, tá? Casos assim. E é claro que tem situações de trabalho infantil que a gente nem sabe, que está lá por trás de uma outra violação de direito, né? Muitas vezes acaba sendo encaminhado para o CREAS, né? Que acompanha muitas famílias e que descobre depois, além da questão de negligência, omissão, ou os pais usuários, né, de crack, né? Ou até uma situação de abuso sexual, tinha também o trabalho infantil, que gerou essas outras violações de direito, mas tinha também o trabalho infantil, né? Então esse lugar de criança na escola, esse evento vai debater justamente essa exploração, esse empecilho que muitas vezes não permite que a criança tenha as suas atividades escolares, tenha tempo de brincar, tenha essa formação familiar que é muito importante, porque também muitas vezes os pais não tiveram ou não sabem como lidar com aquela criança. É bem complexo tudo isso. De fato, Sandra, é complexo. A complexidade é uma palavra que define muito bem o trabalho infantil. Na questão da notificação, como a Aladir diz, não sabemos se fica subnotificado, se as pessoas daqui a pouco, em função da pandemia, também não saíram muito de casa, mas os casos que nós temos recebido de trabalho infantil diminuíram drasticamente. Inclusive, em dados nacionais, houve uma queda muito grande de dados. Tá? Não estou dizendo que os casos em si tenham diminuído, mas a notificação ela diminuiu drasticamente. Nós no CREAS, como nós atendemos várias violações de direito, em específico ligado ao trabalho infantil, nós temos o programa de medidas socioeducativas, o serviço, aliás, que atende adolescentes infratores, incluídos em várias questões de violação de direito, como o tráfico de drogas. Então, o tráfico de drogas, ele é muito cruel, ele é muito urgente de se combater.
Nós temos muitos meninos, a maioria dos nossos adolescentes estão envolvidos com tráfico de droga, que é uma das piores formas de trabalho infantil também. Que obviamente você não vê o menino traficando, né? E aí vai e liga para o Conselho Tutelar. Porque o tráfico, ele acontece nos porões, né? Ele não acontece assim a olhos nus, na sinaleira, enfim. Então nós temos essas piores formas de trabalho infantil que continuam acontecendo em Erechim, tá? Nós temos alguns trabalhos, enfim, alguns movimentos dentro do CREAS para combatê-los, mas a gente sabe que a gente depende de outras políticas públicas, inclusive da justiça, enfim, né? Que são cruéis, tão cruéis quanto a criança que a gente vê na sinaleira também, né? Mas nós tivemos uma grande redução de notificações mesmo de trabalho infantil, o que não significa que ele acabou. É verdade, infelizmente muitos adultos usam a criança porque se pegarem a criança ela vai ser apenas detida e novamente entregue aos pais. Já o adulto é diferente. O traficante se livra naquele momento, a hora passa, né? É verdade. Só que isso está gravado, atualmente na legislação ela está endurecendo a cada vez mais, tanto é que o traficante ou quem está usando essa criança, a penalização está muito mais agravada agora. Ela se multiplicou, inclusive, né? Isso é importante salientar. Ainda bem que se avança nesse sentido. Em termos de legislação. Bom, teríamos tantas coisas nesse assunto, renderia tanto esse debate, né, se a gente fosse entrar a fundo, porque são várias questões, várias formas de pensar e ver o trabalho, mas o objetivo, o importante é a gente salientar de que lugar de criança é na escola. É assim que o Conselho Tutelar enxerga, é assim que o CREAS também enxerga, e vocês têm trabalhado unidamente para proporcionar esse bem-estar para as crianças. Exatamente isso aí. Nós queremos reforçar a importância do evento de amanhã, dia 30, inclusive uma das palestrantes será a Andréa Nava, né? Será uma satisfação, Andréa, né? Esse olhar mais conceitual do que é trabalho infantil, que daqui um pouco, né, você já tem uma questão, né, que se relativiza, né, mais questão étnica, cultural, mas eu acho que é isso que nós temos que ressaltar, tá? Eu tinha dito a algumas mães lá no Conselho Tutelar, tá? Isso parece ser assim, um afronte até e um posicionamento ideológico, mas as elites, elas adoram que os filhos dos pobres fiquem fora da escola. Sim. Elas adoram, porque fica muito mais fácil dominar a população, tá? E quando eu falo as elites, é sempre meia dúzia que pensa a sociedade e pensa o mundo. Então nunca esqueçam, eu comecei a trabalhar cedo e hoje eu estou aqui, então, tá, tudo bem, tu fez uma tarefa, uma atividade ali comercial que tu vendeu, tua mão de obra começou, engrenou num negócio e está hoje faturando, está ganhando dinheiro. Tá, mas e aí, isso serve como regra universal? Será que todo mundo começou a trabalhar de pequenininho e vai crescer e vai estar bem daqui um pouco? Será que daqui um pouco, como é que é a base da sociedade, gente? Né? Então, essa ideia de que nós quebrarmos onde é meia dúzia que domina o mundo, que domina intelectualmente, né, e condições financeiras e também dos modos de produção, para que não explore a maioria das pessoas. Então, eu tenho dito, gente, quando nós notificamos as famílias que vai vir no Conselho Tutelar, eu falo para as crianças, para os adolescentes principalmente, eu disse, vocês não vão pensar que o estudo é para o conselheiro tutelar ou para o pai e para a mãe. É para vocês um dia se defenderem a vida, como a gente diz, verdade. né? Os pais nos diziam muito isso, né? Para entender esse mundo louco, né? O mundo do trabalho, de você exercer a cidadania, né? Minimamente. Então, as elites, para dominar, não tem coisa melhor que criança e adolescente fora da escola, né? Então, acho que... Infelizmente. E a internet está aí, tá? Inclusive, quer dizer, que de educação a internet traz? Bom, eu tenho que... E aí eu vejo muita importância de valorizar a educação, né? Não tem internet que vai substituir um professor, um pedagogo aqui, enfim, não temos trocando elogios, mas olha, não existe substituição do professor que vai fazer aquele aluno pensar, né? Refletir sobre aquele conteúdo, enfim, né? Porque a internet não nos dá essa capacidade de pensar, refletir, rever os nossos acertos, os nossos erros, como a gente tem isso em sala de aula, né? De trocar experiências, de trocar conhecimento, de brigar por uma ideia que você defende, que você acha certo, mesmo quando todo mundo acha que está errado, mas você defende o teu ponto de vista e isso vai formando o teu caráter. Exatamente, Sandra. E é isso mesmo, a educação ela nos liberta, a falta dela nos aprisiona, aquilo que o outro fala que é o correto, se eu não consigo pensar, se eu não tenho acesso à educação, não consigo construir algo crítico, uma ideia, um pensamento, uma leitura crítica, eu fico aprisionada, né?
Então, novamente, a te agradecer, né? Sei que a gente fala muito, né? E é um assunto que gostamos de falar. Exatamente, mas agradecer o espaço também, poder refletir, mesmo que as pessoas que nos acompanham, que acompanham a TV Erechim, não acreditem no que a gente fala, mas que possam pensar, refletir, daqui a pouco perceba alguma outra coisa, porque o nosso debate sempre é no mundo das ideias, né? É sempre no mundo das ideias, a gente nunca pessoaliza na outra pessoa, em quem hoje já é adulto e trabalhou e acha que aquilo é correto, é um direito de todo mundo, né? É um direito de cada um ter a sua construção, enfim, também educacional, filosófica, ideológica. O que a gente só defende é a lei que já está posta, ela é muito clara, né? Então, se a lei que foi pensada por muitos e há tanto tempo, desde a Constituição de 88, que também foi um movimento, que também isso é uma coisa importante da gente resgatar, que a Constituição de 88 ela foi uma construção de ideias e foi uma luta de movimentos em prol dos direitos das pessoas, onde tem no seu artigo 227, que é dever da família, da sociedade, enfim, do Estado, defender os direitos das crianças, ela é porque era uma necessidade da sociedade. Exato. Então, hoje, em 2022, a gente ainda baseado nesse artigo lá de 88, que foi um movimento social, que foi percebido que as crianças e os adolescentes não eram vistos como indivíduo, como pessoa, como sujeito, importante isso, né? Então, se foi naquele tempo, lá em 88, percebido isso pelos legisladores e, por quem escreve a lei, que era importante que a gente olhasse para a criança e adolescente como um indivíduo de direito, hoje também é importante. Ainda continua sendo importante. Para que os nossos filhos, netos, enfim, construam uma sociedade melhor, mais justa, mais ordeira, né? Porque tudo que a gente vê acontecendo na pandemia, na sociedade do ódio, da pregação de eu não posso ter um pensamento diferente do teu, também ele vem meio no senso comum, como diz o Aladir. Senso comum a todos sem pensar. A gente vai indo, né? Vai indo. Então isso é importante, que nós tenhamos esses espaços. Muito obrigada novamente à TV Erechim por nos propiciar esse espaço, que a gente possa também trazer esse questionamento, essa reflexão, daqui a pouco, puxa vida, é verdade, eu nem tinha fazer as pessoas pensarem. Isso, entende? A gente não quer que todo mundo pense igual a nós, né? Até porque eu já estou nessa caminhada há algum tempo, a Ala também, então a gente já passou dos 15 faz algum tempo, né, Aladir? Verdade. Então a gente atende criança e adolescente há algum tempo, a gente percebe o quão perverso é o mundo do trabalho ilegal, informal, especialmente em criança e adolescente, a gente sabe as mazelas que eles propiciam. Então a gente tem um pouquinho de história, de experiência na vida prática. Então nós acreditamos, tenho certeza que o Aladir é solidário à minha ideia, até porque nós temos ideias muito semelhantes, de que nós temos que proteger nossas crianças e adolescentes. É verdade. Porque eles são indivíduos de direito e é isso que a gente prega. Defender os direitos dele para que eles se tornem adultos melhores e responsáveis na nossa sociedade. E é só assim que nós vamos transformar a nossa sociedade e ter um país melhor, com cabeças pensantes, cabeças que possam liderar os processos e começar a mudar essa visão que, infelizmente, muitas pessoas têm de que o mundo não tem mais jeito. Não, ele tem jeito sim, e começa pelas crianças. Obrigada, pessoal, e sucesso. E que a gente possa aí, no decorrer do ano, debater mais esses assuntos aí, que são importantes, trazer esses pontos de reflexão.